E eu já tenho um povo preparado para vocês. Eu dizia, Senhor, que povo que eu ainda estou aqui, que povo Ué, Jesus. Mas o Senhor, Ele não mente, irmãos. E tudo foi acontecendo para a glória de Deus. Aleluia. Então o Senhor já está no nosso amanhã. Se Ele te prometeu algo, confia, porque Ele vai fazer. Sabe, eu coloquei outro dia no meu status uma coisa que é patente no meu coração e queima. Deus não erra. Ele não erra. Ele não erra. Quando Ele fala alguma coisa, quando Ele promete alguma coisa, Ele vai cumprir. Sabe, essa família, a família de Lázaro estava passando por uma tribulação muito difícil, que é a morte. A gente sabe que nós fomos criados para a vida eterna. Nós fomos criados para viver eternamente com o Senhor, mas o pecado tirou isso de nós. Então a morte nos causa um vazio do tamanho de Deus. O vazio que a morte tem é do tamanho do nosso Senhor. Porque Ele é a eternidade que é dentro de nós. Então essa família estava muito triste. E você vai acompanhar aqui no capítulo 11, né? Vai dizer assim, vem aqui comigo, João capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, sua irmã, e Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão era Lázaro. Esse estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Por que a Bíblia deixou esses três nomes dizendo que Jesus amava? Porque quando foi dito que Lázaro estava enfermo, ela disse: Jesus, está enfermo o teu amigo, que tu amas. Né? E o autor João deixou bem claro que Jesus amava a família toda. Jesus ama toda a nossa família. Deus não tem filhos preferidos, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então na nossa família não há preferidos. O Senhor ama a todos. E a Bíblia vai dizer que quando foram avisar Jesus, Jesus ainda foi para outro lugar. E esse lugar onde ele estava era 15 estádios. Andei pesquisando, e 15 estádios é 3 quilômetros. Não é? É perto. Era perto. Mas o fato do Senhor estar demorando não quer dizer que Ele não vá fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Sabe, irmãos, a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Mas o desejo de chegada é a árvore da vida. O mal desse século é a nossa ansiedade, sabe? A nossa preocupação em excesso. É o mal que nos assola. Mas o Senhor, Ele nos ensina com essa passagem da ressurreição de Lázaro, que Ele não chega atrasado. E Ele ouve a oração dos seus filhos. Eu acredito que Marta e Maria, por serem, temerem a Deus, estariam ali orando um salmo, estariam ali aos pés de Deus, ali clamando pelo seu irmão, e o Senhor certamente estava ouvindo. Mas aquela morte não, aquela enfermidade não era para a morte eterna, era só para mostrar o poder de Deus. Tem certas coisas que acontecem na minha e na sua vida que Deus escolhe para mostrar o poder dele. Porque o Senhor, Ele não tem coisas somente escritas, Ele tem práticas na nossa vida. Há testemunhos de vitória, há testemunhos de cura, há testemunhos de libertação. O fato de eu e você estarmos aqui essa manhã é um testemunho de que Ele nos acordou essa manhã. Porque quantas pessoas não acordaram essa manhã? Então é um milagre que o Senhor já operou nas nossas vidas. Mas a Bíblia também vai dizer que o maior milagre é a nossa salvação. Aleluia. No versículo 14 está escrito assim: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto.
E folgo por amor de vós de que lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Sabe, Jesus, ele não dá assim em volta do Senhor, é claro. Nós é que temos altas conjecturas na nossa mente, fazemos perspectivas em cima de realidades. Fazemos perspectivas, não é? Até que provamos a realidade e vimos que não era bem aquilo que a gente estava pensando. Os discípulos estavam achando que Jesus disse que o sono de Lázaro era um sono de tranquilidade. Mas para o Senhor, a morte é apenas um momento. Porque no último dia, Ele nos acordará para vivermos eternamente com Ele. A Bíblia diz que é não abrir e piscar de olhos, irmãos. A gente fecha os olhos nessa terra e já vai abrir já no Senhor, já na glória com Ele. Então, para o Senhor uma coisa passageira. Mas na vida de Lázaro, era somente um momento que ele ia ficar ali. Mas, queridos, a família passou pelo luto no seu sentido literal. E a Bíblia vai dizer que as pessoas, elas saíram de Jerusalém, onde Jesus estava, e foram consolar Marta e Maria. E elas esperando o dono da vida chegar. Mas entenda, para o servo do centurião, o Senhor lançou uma palavra, mas para ressuscitar Lázaro, Ele queria fazer diferente. Sabe, o meu milagre não vai ser igual ao seu, não vai ser igual ao do seu irmão. Ele tem a maneira certa de nos alcançar no momento certo. Aleluia. Nós temos que crer naquele ao qual nós confessamos de todo o nosso coração. E Jesus vai falar para Marta e para Maria: se creres, verás a glória de Deus. É preciso ter fé para ver a glória de Deus. Sabe, mano, o que Deus não trabalha na incredulidade. Eu tenho que acreditar que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E que tudo que fazemos na obra do Senhor é visto pelo Senhor, é anotado. Se você não sabe, existirá um livro das obras. O que fazemos para o Senhor está lá escrito. Então nós temos que crer que Deus está nos vendo, mesmo que aquilo que fazemos seja às vezes escondido. Às vezes você passa na esquina, dá a paz do Senhor para alguém, fala de Jesus para alguém, o Senhor está vendo aquilo que você está fazendo em prol do reino dele. Sabe, ontem eu conversava com a Júlia pelo WhatsApp e falava com ela sobre fazer discípulos. Fazer discípulos não é somente falar do Evangelho, é você passar aquilo que você sabe. Ela estava aqui passando a questão da bateria para a Camille, do outro instrumento para o Gustavo. Eu falei, aquilo que é concernente à obra do Senhor, ensinar a palavra a alguém, ensinar uma coreografia para louvar ao Senhor a alguém, ensinar um louvor a alguém para louvar ao Senhor, isso é discipular para a obra do Senhor. Sabe, a nossa vida não pode ser uma água parada. Eu simplesmente sentar nesse banco, entrar e sair da igreja só querendo ser alimentado. Eu preciso transbordar daquilo que o Senhor está me dando. Aleluia. Nós precisamos, porque esse mundo está carente de ouvir a voz do Senhor. E às vezes não é muita coisa, é só um Deus te abençoe quando você sai do Uber, é só um Deus te abençoe quando você acena para alguém na rua que te cumprimentou. O Senhor precisa ser glorificado. E Ele foi glorificado na vida de Lázaro. Aleluia. A voz do Senhor chama Lázaro da morte para a vida. Não importa o quão fundo é o poço que você se encontra, a voz do Senhor vai te alcançar, vai me alcançar. A Bíblia vai dizer que se nós subirmos aos céus, Ele está. Se nós descermos no fundo da terra, no Seol, Ele está. O Senhor não nos deixa. É até a consumação dos séculos. E na eternidade Ele já está lá. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo em Salmo 139, versículo 8. Um salmo bastante conhecido, Salmo 139, versículo 8.
diz assim: se eu subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia, o Senhor está contigo em qualquer situação. Sabe, nosso Deus não é técnico de time que só ganha, não. Ele é técnico de time que perde. É técnico de time que está desfalcado. Eu não sei como está a sua família, se está desfalcada, se alguém está pelo caminho, mas o Senhor está tomando conta disso tudo. Ele não vai deixar que nenhum dos seus se perca. Ele disse na sua palavra que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Para ter o bom ânimo, a situação ruim tem que acontecer. Porque o bom ânimo vem na antítese da situação ruim. Então, como é que eu quero viver a palavra sem passar por alguma coisa, queridos? Não é o que você passa, é como você passa com o Senhor. Confia que Deus é contigo. Fala para o irmão do seu lado: confia que Deus é contigo. Aleluia. Ele tem todo o poder para livrar de toda e qualquer situação. Em Mateus 28:18, Jesus vai dizer que todo o poder o Pai me deu, assim na terra como lá no céu. É todo o poder, irmãos. Deus não está numa caixinha que a gente põe ele, não. Só até aqui Deus pode fazer, daqui para lá eu tenho que me virar. Não, o Senhor é o dono do milagre. Ele é o dono da promessa. A palavra que Ele proferiu, Ele garante o cumprimento dela. Ele não vai voltar atrás, não vai mentir. É que o processo, irmãos, ele é necessário para que a gente amadureça a vontade de Deus na nossa vida. Deus não vai dar carro a motorista despreparado. Deus não vai dar uma casa boa a dona de casa preguiçosa. Deus não vai fazer algo grande para aquele que não está pensando nem em cuidar do pequeno. A Bíblia vai dizer: se é fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então Deus, Ele prepara o nosso coração, Ele nos faz trabalhar, para que a gente possa acostumar as nossas mãos com aquilo que Ele vai nos dar. Não se esconda do chamado de Deus, pois o Senhor te encontra até no ventre do peixe. Sabe, Deus tem chamado para a tua vida. Fala para o seu irmão: Deus tem chamado para a tua vida. Não é chamado da cadeira fofa, não, irmão. Essa cadeira agora não é banca, é cadeira fofa. Não é esse chamado, não. Essa cadeira fofinha, não. É coisas para fazer para o Senhor. O livro de Coríntios vai dizer que nós somos um corpo. E Ele é o cabeça desse corpo. Ele é aquele que manda no corpo. Então nós temos funções para fazer no reino do Senhor. Aleluia. Em Jonas 1:2, você vai ver lá a história de Jonas. Alguns historiadores dizem que Jonas é um personagem inventado. Outros vão dizer que ele foi verdade. Mas o fato é que Jonas não queria obedecer o chamado do Senhor. Queridos, quando nós saímos da direção do chamado do Senhor, mas Ele tem um plano para nós, Ele nos resgata. Nós costumávamos usar um termo lá em Manaus de que ele lança o anzol e o peixe vem batendo, se arranhando todo, mas vem. Porque o Senhor, Ele vela e zela pela sua palavra. Então Jonas, quando estava naquele ventre do peixe, depois de ter causado aquela falência no navio, porque, pensa comigo, jogar sua carga no mar é prejuízo para aquele que está indo levar uma carga para vender ou buscando, é prejuízo. Depois daquela falência naquele navio, eles jogaram ele lá e o Senhor botou ele dentro do ventre do peixe. Aí você pensa: Jesus, por que eu estou passando esse negócio? Por que isso ficou assim, Senhor? Por que essa situação se agravou dessa maneira?
O Senhor quer glorificar o nome dele na minha e na sua vida. Aleluia. Mas quando nós fugimos do chamado, quando nós fugimos daquilo que Deus tem, seja no nosso casamento, seja na nossa igreja, seja na nossa vida secular, você sabe o que você tem que fazer, mas você fica ali procrastinando, dando volta. Querido, o Senhor te coloca em situação para que você possa clamar a Ele. José não tinha outro lugar para olhar no poço senão para cima. Tem hora que você só tem para cima para olhar, não tem outro lugar para você olhar. E o Senhor quer que os nossos olhos fiquem fitos nele. Ele é o nosso alvo, Jesus é o nosso alvo. E ali dentro daquele peixe, no livro de Jonas vai dizer que Jonas clamou ao Senhor e ele ouviu a sua voz. Não há lugar onde a voz do Senhor não vá te alcançar. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, a gente leu aqui no Salmo, que ela troveja sobre as águas. É uma voz que vai aonde ninguém pode ir. Quantos relatos já ouvimos de pessoas embaladas, pessoas em show, e a voz do Senhor foi lá arrancar aquela pessoa daquele lugar. Porque não há limites para a voz do Senhor. Ele é poderoso. Aleluia. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 41. Jesus chamou a filha de Jairo à vida. Sabe, você conhece a trajetória, o pastor já pregou aqui algumas vezes, de que Jairo foi até Jesus e chegou a mulher do fluxo de sangue, roubou a cena. E quando acabou aquilo ali, a filha dele estava morta. O que Jesus falou para ele? O que ele te diz nesta manhã: não temas, crê somente. A situação parece que está acabada, meu irmão, minha irmã, mas o Senhor é poderoso para fazer ressuscitar. Sabe, não há coração duro que ele não possa amolecer. Não há caráter muito duro que ele não possa ensinar. O Senhor é poderoso. Ele sabe como toca nos corações. Jonas não queria obedecer, foi parar no ventre do peixe. Talvez você tenha do teu lado alguma pessoa que não está entendendo a voz do Senhor. E você está vendo ela perecendo, você está vendo ela doente. Querido, Deus sabe como cuidar da gente. Se Deus tiver que apertar até a pessoa gritar: Jesus me ajuda, Ele vai apertar. Mas a Bíblia também vai dizer o quê? Evangelista Vanessa, é melhor obedecer do que sacrificar. Não precisamos entrar no ventre do peixe. Vamos obedecer a voz do Senhor. A sua família é um pedacinho do céu. Trate bem seu marido, trate bem seu filho, sua filha, sua esposa, aqueles que estão debaixo do teu teto, sua mãe, seu pai. Sabe, quando a desobediência entra no coração do ser humano, ela não vem sozinha. A desobediência traz a rebeldia causa afastamento do Senhor, porque Ele vai comparar a nossa rebeldia com o pecado de feitiçaria. E Deus não tem parte com o feiticeiro, Deus não tem parte com o rebelde. Mas a rebeldia, irmãos, ela é sorrateira. É só ficar desagradado. Não, esse teclado está muito para cá. Eu queria chegar mais para cá na pregação, mas ele está muito para cá. Aí eu vou ficar implicando com o irmão que botou o teclado para cá. E vou ficar, querido, você vai dizer, pouca coisa. É só você chegar para lá. Mas a rebeldia começa assim, de pequenas coisas. Não vou escutar meu marido não, muito chato, fala muito. Essa esposa... Ela está falando 40 mil palavras e não 20 mil todo dia. Está falando muito. Esse menino, esse pai, essa mãe. E a gente começa a não querer ouvir. Mas o livro de Provérbios vai dizer que aquele que não ouve é tolo. E Deus não nos chamou para sermos tolos. Deus nos chamou para sermos sábios. Para sermos sábios, para estarmos debaixo da obediência da palavra dele. E a voz do Senhor, ela esmiuça a penha. O que é penha? Uma pedra. Nosso coração, quando desobedece, fica igual uma pedra, irmãos. Igual uma pedra. O que quebra a pedra? Britadeira, martelo, aquele negócio de ponta, né, que o pedreiro usa.
É coisa forte que quebra a penha. E o Senhor sabe como quebrantar o nosso coração. O Senhor foi na casa de Jairo, tirou. Sabe quem estava demais? Às vezes tem gente demais dando pitaco no teu casamento, gente demais dando pitaco na tua vida, gente demais dando pitaco na resposta que Deus tem para a tua vida. Sabe, irmãos, o melhor conselho está aqui, a palavra do Senhor. Ela é fonte de água viva. Leia a Bíblia, deixa Deus falar no teu coração, deixa Deus te mostrar aquilo que Ele quer te dar resposta. O Senhor tirou ali aquelas planteadeiras, aquelas pessoas que estavam ali chorando, e ficou só com os pais dentro do quarto e disse: Talita cumi, levanta-te, menina. Sabe, a voz do Senhor foi lá onde aquela menina estava morta e a puxou para a vida. Eu não sei o que está morto no teu coração, mas o Senhor quer trazer vida e vida em abundância nessa manhã. A gente não vem para uma consagração dessa, irmão, com o coração sem problema. A gente às vezes é cheio de problema, mas o Senhor é o poderoso. Como diz o evangelista grandão da Galileia, aquele que pode mover as pedras do lugar. Mas existem pedras que o Senhor vai te pedir para tirar. Nesse mesmo capítulo 11 de João, o Senhor pediu: tirai a pedra. Tem que tirar a pedra da incredulidade, tem que tirar a pedra da desobediência, tem que tirar a pedra do eu acho, queridos. Se a gente achasse que estivesse certo, Deus não teria deixado a palavra dele, porque a gente achou muita coisa errada. Enganoso é o coração do homem, quem conhecerá? A gente acha muita coisa errada. E a palavra de Deus vem para nos consertar. O que está te sobrecarregando essa manhã? Serão os pensamentos intrusivos? Eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Eu estava conversando que a pessoa ansiosa, se você disser para ela assim: amanhã eu falo um negócio contigo. Nossa, amanhã nunca chega, ela nem dorme. Ela fica pensando o que vai dizer, o que vai dizer, o que é, o que quer, né? Então, o que está te sobrecarregando? Será a ansiedade em excesso? Será a preocupação em excesso? Será ter que provar algo para alguém em excesso? Vira para o irmão do seu lado e fala: seja você mesmo. O Senhor vai operar em você. O Senhor sabe os seus defeitos, o Senhor sabe as suas qualidades, Ele sabe como lidar com você. Mas às vezes a gente fica querendo se transportar para algo que não é aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas o Senhor sabe como lidar conosco. Está te incomodando hoje um pedido que está demorando a acontecer. Existem coisas que levam tempo para acontecer, meus irmãos. Existem promessas na minha e na vida do pastor que ainda não aconteceram, mas eu creio que vão acontecer. Porque Deus, Ele complica para depois Ele explicar. Tem coisa que se Jesus não jogar as bancas para cima e fazer a bagunça, Ele não consegue fazer o milagre que Ele tem que fazer. Aleluia. Porque o Senhor é assim. Ele não dá jeito no jeitinho, Ele conserta da forma certa que Ele tem que fazer. Aleluia. O que está te incomodando hoje será uma vergonha exposta na frente de todos. Se você for ler o livro de Jó, Jó passou muita vergonha com aqueles amigos, né, gente? Os amigos daquele, né? Abençoados. Jó, você pecou, não é possível. Por que você está assim? Será que a sua vergonha está exposta na frente dos seus amigos? A Bíblia vai dizer que no lugar da desonra, Deus nos proporciona dupla honra. Queridos, a maior vergonha foi aquela cruz. E o Senhor, no terceiro dia, ressuscitou. Venceu a morte e provou para o inimigo que Ele é Deus sobre a morte, sobre aquilo que era vergonha para o homem. O Senhor saiu triunfante, assim na minha e na tua vida. Essa tribulação é leve, é momentânea, daqui a pouco vai passar. Sabe, não fica se diminuindo por vergonha de coisas que estão acontecendo. Porque o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quem está te vendo por baixo vai te ver na exaltação do Senhor. Porque Ele faz assim na nossa vida.
Ele prova os nossos inimigos. Às vezes as pessoas não entendem o Salmo. Quando o Senhor fala que vai juntar brasa viva na cabeça do nosso inimigo, é que Ele vai provar aquilo que Ele tem. Que o inimigo está pensando que está triunfando, mas não está, porque o Senhor é sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. A depressão te acorrentou, meu irmão. Pensamentos de morte. O Senhor é o dono da vida. E quando nós estamos debaixo do dono da vida, Ele tem o controle sobre isso. Tem um ditado que minha mãe fala que só morre quem Deus quer. Né? E hoje, mais velha, eu entendo a vontade do Senhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que vai fazer na hora certa. Então não adianta, irmãos. Se eu morrer vai acabar essa dor. Se eu tirar minha vida, não vai, querido. Não vai. O dono da vida te deu vida e vida em abundância. Mas pastora, nada acontece na minha vida. Abre os teus olhos espirituais para ver o que o Senhor está fazendo. Abre o teu coração para sentir o amor que Deus está derramando sobre a tua vida todas as manhãs. Mas o que o inimigo quer na nossa vida é colocar medo, colocar sentimentos de desespero, colocar pensamentos intrusivos de que mais uma manhã, mais um dia, Deus não está me vendo. Deus está te vendo onde você está. E a voz dele vai te alcançar onde você estiver. Aleluia. Glória a Deus. A desobediência te levou a profunda tristeza. Querido, coisa triste é desobedecer ao Senhor. Eu já tive um momento assim na minha vida e vi a misericórdia de Deus. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas quando nós desobedecemos, sabe, causa tristeza no nosso coração, causa tristeza no coração do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Sabe, o erro está patente a nós que estamos nessa terra. Enquanto estivermos aqui, o pecado vai estar diante de nós. Mas nós temos que aprender a dominar o nosso ser para não cair no mesmo erro o tempo todo. Deus vai dizer o que para Caim? Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominar. Tem coisa que dá para dominar, irmãos. Mas a gente quer o quê? Pagar para ver. Não paga para ver. Não paga para ver. Sabe, a nossa carne ela é fraca. A nossa luta é todo dia contra essa carne que não quer obedecer, contra essa carne que não quer amar como deve, contra essa carne que não quer falar como deve. Sabe, é todo dia lutando. Enquanto nós estamos falando de família, sabe, a desobediência dentro da família é uma coisa, irmão, a família toda paga. Quando é o filho, a família paga. Quando é a mãe, a família paga. Quando é o pai, a família paga. Porque Deus instituiu essa coisa de família para nós estarmos juntos. Aí você vai dizer, não, é minha escolha, né? Que é minha vida, minhas escolhas, querido. Sua vida já está atrelada a alguém. Já está atrelada a teu pai, tua mãe, teus irmãos. Você está numa família. E se tratando de família de fé, fica a família de fé toda preocupada quando acontece algo. Porque nós somos um corpo. E quando você, topa o dedo mindinho num lugar, que dor horrível. Que dor horrível. Não dá nem para mensurar essa dor de topar o dedo. Nossa, é horrível. Quanto mais um braço, uma mão. Mas nós temos, irmãos, que nos sujeitar à voz do Senhor enquanto ela está falando no nosso coração. Quando ouvires a minha voz, não endureçais o coração como em Meribá. Sabe, Meribá foi aquele lugar que Moisés teve que dar com a estaca na pedra, muito chateado, porque o povo estava gritando por água. Quando a gente começa na nossa família a criar tumulto, a criar, sabe, mal-estar,
A Bíblia vai dizer que uma mulher rixosa é pior do que uma goteira na cabeça o dia inteiro. Você vai dizer, é uma goteirinha. O que tem? Mas fica essa goteira ali 1 hora na tua cabeça. Vai parecer um tijolo daqui a meia hora na tua cabeça. É assim a mulher rixosa. Sabe, nós mulheres, nós temos sentimentos e eles afloram. Mas toda essa tua braveza tem que servir para você lutar para a sua família. Toda esse ímpeto tem que servir para você ser forte no momento preciso. Aleluia! Porque Deus não nos deu, sabe, características para que nos destruísse, mas para que fossem úteis para a nossa casa, para a obra dele, para a nossa vida. Deus deu características. Pedro era aquele, ímpeto, foi o fundador da igreja. João era aquele que deitava no peito de Jesus. Foi aquele que apacentou muitas pessoas e teve a revelação do Apocalipse. Sabe, Deus dá para cada um uma característica, mas para a glória do nome dele. Aleluia. Tudo que eu tenho, tudo que você tem é para a glória do Senhor. Pastora, meus defeitos são para a glória do Senhor? São para a glória do Senhor. Tudo tem que convergir para a glória do Senhor. Quando o Senhor disse para Caim que o pecado já é a porta, cabe a te dominar. Queridos, eu já estava lá à frente. Já sabia que Caim não ia dominar. Já sabia o que ia acontecer com Abel. Mas Deus nos dá chance a todos os dias. Quando o pecado vem bater na nossa porta, o Espírito Santo bate juntinho. Ei, cuidado. Olha aí. Cuidado com a armadilha. Cuidado com a situação preparada. As situações que acontecem na nossa vida para nos entristecer muito. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor vai te dar momentos também de sorriso. O Senhor vai te dar momentos também de alegria. A Bíblia vai dizer que aquele que está triste, ore. Aquele que está feliz, louve ao Senhor. É que a gente não pratica, irmão. A gente está triste, a gente quer falar um montão de coisa que não tem nada a ver. Com pessoas, às vezes, que não tem nada a ver. Mas nós temos que orar ao Senhor e pedir direção sobre a nossa tristeza. Aleluia. Clame ao Senhor do profundo e Ele te ouvirá. Aleluia. A voz do Senhor é como o som de muitas águas, irmãos. Ela é poderosa. Não uma voz tão poderosa quanto a do Senhor. Ela muda caráter, ela muda destinos, ela muda situações, ela muda tristezas. Sabe? Ela revigora a nossa alma de uma forma poderosa. Algumas pessoas, alguns teólogos vão dizer que se Jesus não tivesse chamado Lázaro pelo nome, ia levantar um monte de morto que estava ali naquela tumba. Porque a voz do Senhor, ela faz aquilo que tem que fazer. Deus te chama nessa manhã. Sai desse sentimento ruim. Sai desse poço profundo que você se colocou, que colocaram você, não importa. Porque José foi colocado no poço pelos seus irmãos, ele não queria estar ali, mas o Senhor tinha um plano melhor para José. Deus tem um plano melhor para a sua casa e para a sua família. Aquele sofrimento foi a salvação não só da sua casa, mas de todo o Egito e de toda a terra que passava fome. Às vezes nós passamos situações difíceis, mas o Senhor está nos preparando para grandes coisas, para termos a quem emprestar e não pedir emprestado, para termos aquele a quem falar do Senhor e dar de beber da água da vida. Queridos, o Senhor é a água da vida. Quando você transborda o que você tem, você está dando àquele que tem sede. A Bíblia nos compara como palmeiras, irmãos. Foi falado aqui no Congresso de Mulheres que a palmeira, ela vai para cá, ela vai para lá e ela não quebra. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não vai quebrar. Não vai. Quem te criou te fortaleceu de um jeito que sabe o que você aguenta. Aguenta só mais um pouco, porque o Senhor já vem com escape, com a cura, com a vitória. Sabe, essa tribulação que nós estamos passando, porque eu também estou passando, é leve e momentânea.
Essa palavra não mente, essa palavra não erra. Quando o Senhor chamou Lázaro para fora, a morte teve que largar Lázaro. Aí você vai ler ali esse capítulo 11 é muito rico. Você vai ler que tiraram as ataduras de Lázaro. Quando o Senhor te tira de uma situação difícil, Ele não deixa vestígio daquela situação, querido. O Senhor faz tudo novo. O Senhor, Ele refaz aquilo que foi perdido. Porque Ele é poderoso para fazer acontecer. Ele ajunta onde o homem não espalhou. Quando tiraram as ataduras, não estava lá a marca de morto de Lázaro, não. Estava a pele boa. Estava a face boa, porque o Senhor chamou para fora. Hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor pela sua palavra. Não vamos endurecer o nosso coração. Ao ajoelharmos nessas cadeiras, que nós possamos colocar diante do Senhor aquilo que tem nos afundado, aquilo que tem nos colocado debaixo de poço. Você se sentir tão triste não é normal. Você se sentir com tanta raiva, isso não é normal. O Senhor tem vida e vida e abundância para mim, para a tua vida. Aleluia. Sabe, a doçura do Senhor precisa estar no nosso coração. Nós podemos sentir todo e qualquer tipo de sentimento, mas a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, tem que habitar aqui, ó. Aleluia. Tem que fazer morada. Glória. A situação não pode nos governar a ponto de a gente esquecer que Deus é o melhor na nossa vida. Que Ele é a resposta que nós precisamos a cada manhã. Então, em nome de Jesus, que a voz do Senhor te tire desse poço profundo. Sabe, não há fim para o recomeço. Enquanto nós tivermos vida, recomeçar é preciso diante do Senhor. Sabe, recomeçar é preciso. Ah, pastora, eu já estou casada há 20 anos, há 30 anos. Recomeçar agora a tratar diferente ele, a tratar diferente ela. Ah, mas querido, Deus nos deu vida e vida em abundância. Aleluia. Se nós fizermos o que é certo, ouvimos domingo, não seremos aceitos. Nós temos que fazer o que é certo diante do Senhor. Eu sei que amar a nossa família é difícil, porque quem te machuca está do seu lado. Mas o Senhor disse para Judas: amigo, aqui vieste. Ele serviu Judas na ceia. Sabe, Deus sabe o que eu e você fazemos de errado e ainda assim nos chama de filhos. E ainda assim a sua misericórdia nos alcança toda manhã. Nós precisamos estender essa misericórdia sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque aquele que não zela pela sua casa é pior do que o infiel. Nós precisamos amar a nossa casa. Nós precisamos amar a nossa família. Nós precisamos fazer diferente. Porque o mundo, ele prega o desamor, ele prega o egoísmo o tempo todo. Mas o Senhor nos quer unidos. O Senhor nos quer juntos. Porque assim o inimigo não tem vez. Quando o Salmo vai dizer que ali o Senhor ordena a bênção, é porque Deus tem parte com a unidade. E a unidade começa na família, começa na nossa casa. É difícil, irmãos. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e o outro desobedece, e o outro... É assim, ser humano não tem problema, ser humano é difícil. Mas para Deus não há nada impossível. Não há coração duro porque Ele não quer, meu irmão. O Senhor... Ele é poderoso. Eu peço ao Senhor um pouco mais de longevidade na sua paciência. Um pouco mais, sabe, de força. Vai passar esse momento de tristeza, vai passar esse momento difícil. Porque com o Senhor nós seremos com certeza mais que vencedores. Porque Ele nos garante um final com Ele. Não é fácil a caminhada. Não é fácil. Quando o profeta Elias estava pensando que estava tudo bem, ele disse: come desse pão. Longa é a caminhada. Sabe, não é fácil. Mas o Senhor é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso sustento. Então derrama no altar do Senhor. Derrama aos pés do Senhor aquilo que te inquieta, aquilo que te deixa triste, aquilo que... Ah, pastora, mas não sou eu que estou fazendo, é fulano que está agindo assim, querido.
O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo sabe o que fazer com a pessoa difícil, sabe? Sabe como convencer, sabe como atrair, sabe como chamar pelo nome, como fez com Lázaro, como fez com Talita, como fez com Jonas. O Senhor sabe como tratar da nossa vida, da vida daqueles que estão do nosso lado. Mas é preciso deixar o Senhor falar. Às vezes a gente está falando no lugar de Deus. Deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor tratar. Sabe? O livro de Provérbios vai dizer que das muitas palavras às vezes vem a confusão. Vem. Porque a resposta certa também vem da boca do Senhor. O homem faz várias reuniões, mas o Senhor é que sabe a resposta certa sobre a nossa vida. Vem, vamos nos colocar de joelhos nesse momento.